Então, avançando um pouco mais, né, nos nossos Stored Procedures, nós até então fizemos um Stored Procedure para alterar, né, o valor de atributos ou de algum atributo relativo a uma tupla. Mas e se quiséssemos varrer todas as tuplas, né, atualizando cada uma delas, como um for each, né, como uma lista, né, percorrendo os valores dos números de departamentos ou os valores dos alunos e atribuindo, né, a eles digamos assim, para cada um deles, né, atribuindo o valor equivalente à soma do salário. Né? Então, para isso, nós precisaríamos percorrer essa lista. Como fazer isso? Tá? Para isso existem os cursores. Entendamos os cursores como uma variável local, tá? Então ele precisa ser declarado, mas uma variável local que é uma lista de valores, né? Que contém uma lista de valores. Tá? Então essa é a sintaxe, como nós podemos ver aqui nessa linha, ó, declare denumCur. Então denumCur é o nome do cursor. Tá? Então ele é um cursor para a seguinte consulta. Então note que o cursor é uma lista. Por quê? É uma potencial lista, porque nós projetamos um atributo de uma tabela e sem uma condição de filtragem sequer. Poderia até ter, né, se quiséssemos. Mas isso mostra que pode ser retornado, só em ser resultado de uma consulta, pode sim ser retornado uma lista de valores. Tá? Então são valores de número de departamento. Tá? O cursor denumCur. Então, só para ficar mais fácil de memorizar, termina com cur para mostrar que é um cursor. Tá joia? Então, como utilizar um cursor? Então, nós precisamos executar essa consulta. Open denumCur. Então, nós usamos o nome do cursor para indicar execute. O select, né, que foi utilizado na definição do cursor. Pronto, a partir daqui nós podemos usar, né, o resultado, digamos assim, desse cursor. Né? Pedir para atribuir, digamos assim, o for each, né, que seria aqui o fetch, né, dos elementos desse cursor. Tá? É só um detalhe, né, que depois eu reforço um pouco mais, mas nós usamos aqui um outro recurso, que é o render de continuidade, o tratador de continuidade, para saber o ponto de parada desse repeat, desse loop. Tá? Então, nós, uma vez definido o cursor, nós abrimos o cursor e iniciamos o loop. O loop vai fazer um fetch, né, inicialmente, né, em cada um dos elementos do cursor. Então, onde eu vou armazenar o valor do elemento do cursor na iteração atual? Nós escolhemos a variável chamada currentDenum, então número do departamento atual. Então, essa variável teve de ser previamente declarada. Já é? Lembrando que o bloco de declaração de variáveis tem que estar sempre junto. Tá? Sempre um declare depois do outro. Não se pode declarar em qualquer local. Tá? Tem que ser no início da Stored Procedure, do corpo, né, da Stored Procedure. Mas em resumo, nós vamos percorrer cada resultado do denumCur e armazenar o resultado da vez no current denum. Tá joia? E uma vez obtido o resultado atual, nós vamos atualizar o valor relativo a esse momento, né? A esse departamento. Então, update, né? O salário, atualiza o salário, atribuindo a ele o resultado desse somatório, dessa consulta, para o departamento atual. E esse fetch vai ser repetido, né? vai para o next, né? Para o próximo, né? Resultado, até que seja concluído. Como assim até que seja concluído? Until dawn. Dawn não é uma palavra reservada da linguagem SQL. Né? Então, o dawn, como nós podemos acompanhar aqui em cima, é uma variável que foi declarada. Uma variável inteira que o valor default dela é zero. Então, inicialmente, ela é zero. Então, inicialmente, o dawn vai ser falso. Tá joia? Só que foi declarado também um tratador, um handler de continuidade para o caso de não encontrar um elemento. Então,
atingir um conjunto vazio, tá? Então, quando atingir um conjunto vazio ou não encontrar um próximo elemento no fetch, o done vai valer 1, tá joia? Então, quando esse fetch não for possível, o done vale 1 e a gente sai da nossa repetição, do nosso loop. Então, executando o novo procedimento, usando cursores, ele atualiza todos os departamentos ao mesmo tempo. Tá joia? Vamos para o outro exemplo, vai ser o nosso sistema de controle acadêmico hipotético. Resgatei aqui a versão anterior, né, da definição do nosso status, e ao invés de definir o status para um aluno em uma disciplina, vamos supor que nós queremos atualizar o status de todos os alunos de uma determinada disciplina. Queremos fechar uma disciplina. Então, vamos tirar o parâmetro do aluno. O parâmetro do aluno vai ser iterado, vai ser um for. Claro que eu poderia ter, né, um alinhamento, um for dentro do outro. Isso aí não impede, né? Mas por questão didática, vamos isolar uma variável apenas, tá? Então, vamos lá. Então, o que precisa ser feito? Nós precisamos lembrar, né, de declarar as nossas variáveis, tanto a variável do cursor, quanto a variável do valor atual, né, do valor corrente, e também o done, né, a variável que vai ser utilizada como o sensor, digamos assim, para indicar o fim do loop. Então, além do status da nota que nós precisamos, vamos declarar as demais variáveis. Vamos lá. Declare. Vou chamar de concluído ou fim. Pronto. Vou chamar de fim. Vai ser inteiro. E valor default 0. Tá? Seria o equivalente ao done no nosso exemplo do slide. Então, vamos iterar sobre os IDs dos alunos. Então, vamos declarar também ID aluno atual, né? O ID, lembrando que ele é um inteiro de tamanho 10, tá? Que vai ser o valor atual em cada iteração. E vamos declarar o cursor também, alunos, IDs, alunos, cursor, tá? Que ele é um cursor, vou colocar maiúsculo, para qual consulta select, cadê a nossa tabela? ID aluno FK from where, focar na nossa disciplina, né? ID disciplina FK igual ID disciplina and semestre igual semestre cursar. Nossa variável de entrada. Tá joia? Eu poderia repetir aqui o in, se quisesse, tá? Deixando claro, né, essa sintaxe. Pronto. Então, nós definimos aqui o nosso cursor e, além de definir o cursor, nós vamos agora definir o handler de continuidade. Então, declare continue handler. Então, vamos criar o nosso handler para o caso também de não encontrar mais resultados. For not found. Found set, qual o nome da nossa variável? É fim, igual a 1. Então, esse procedimento aqui é um procedimento padrão, tá? Que a gente precisa se habituar. Criar um flag, a variável de flag, e, consequentemente, um tratador, um handler, um evento para atualizá-lo
né, indicar o fim da execução. E, claro, né, o valor do cursor onde a gente vai iterar, né, a lista onde a gente vai iterar e o valor atual de cada elemento da lista na execução corrente. Tá joia? Então vamos para o nosso loop. Então o que vai ser repetido vai ser esse procedimento aqui. Claro que esse procedimento aqui poderia ser um outro procedure call, né? Claro, podemos inclusive fazer isso, né? Definir status, vamos lá. A gente não apagou o procedimento antigo, né? Definir status disciplina. Pronto. Então, o geral disciplina, sei lá, deixa assim mesmo. Pronto. Então isso aqui, se for optar por essa solução, nós não precisaríamos dessas variáveis anteriores, porque já estão declaradas no definir status, né, que já tinha antes. Então vamos considerar que isso aqui já está no outro procedimento. Tá? Então fica até mais didático. Dividir para conquistar. Então vamos definir o nosso loop. Lembrando que o repeat ele precisa terminar com o until. Tá? Então já vamos colocar logo until fim, né? And repeat. Beleza. Então nós já declaramos isso daí e vamos colocar um conteúdo para ser executado. Então, fetch, em qual cursor? Então, vamos fazer o fetch no nosso cursor IDs alunos cur, né? Então, o nosso cursor é esse daí, e a cada iteração do cursor, nós vamos armazenar no campo ID aluno atual. Muito bem. Então, esse aqui digamos assim, a nossa iteração e o que vamos fazer para cada um deles. Nós vamos disparar uma chamada, agora vamos disparar uma chamada para o procedimento definir status, passando para esse procedimento o ID do aluno atual, o ID da disciplina, que já foi fixo, e o semestre cursar. Beleza? Então, nós vamos para cada um dos alunos daquela disciplina, que foi o resultado do cursor, né? Do meu where, naquele semestre. Então, vamos chamar o definir status. Definir status de uma única tupla. Vamos criar o nosso procedimento que usa cursores. E aí, vamos fazer o teste, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, disciplina 1. Disciplina 1 tem 2 alunos matriculados. Disciplina 3 também tem 2 alunos, só que um deles já está sempre com status, né? E vamos atribuir nota aqui, mas aqui são semestres diferentes. Vou alterar aqui para 2022.2. Colocar uma nota diferente. Aqui o cara foi aprovado, então aqui vamos colocar um reprovado. Nós atualizamos. Vamos pedir para atualizar a disciplina 4, então, tá? Então, drop procedure não. Call. É o nome do nosso procedimento. Definir status disciplina, passando a disciplina 4. Semestre, disciplina e semestre. E o semestre é 2022.2. Então vamos executar. Esquecemos de abrir o cursor. Olha só, tá vendo? Não foi proposital, tá? Não foi por uma questão didática, foi por esquecimento mesmo.
Também que a mensagem de erro é muito clara, né? Então, nós precisamos, antes de usar o cursor, nós usamos o cursor no FET. Então, antes de usar o cursor, nós precisamos executar a consulta que vai gerá-lo, né? Então, precisamos abrir o cursor IDs alunos cur. Muito bem. Então, vamos apagar o nosso procedimento, criar novamente. Então, apagamos e vamos criar novamente com o Open. Criamos novamente. Então, agora sim, nós podemos chamar para a disciplina 4 no semestre 2022.2. Ao executar, agora sim, nós poderemos constatar que os dois alunos da disciplina 4 do semestre 2022.2, né, eles foram atualizados, tiveram o seu status atualizado. E é isso. Na próxima aula, nós daremos continuidade vendo funções e gatilhos.